Olá, turma! Bem-vindo à nossa disciplina Estrutura de Dados. Na aula de hoje veremos uma árvore específica, que são as árvores binárias. Então, a árvore binária é um caso especial de árvore em que nenhum nodo tem grau superior a 2. Isto é, nenhum nodo tem mais do que 2 filhos. Adicionalmente, para árvores binárias existe um senso de posição, ou seja, distingue-se entre uma subárvore esquerda e uma direita. Então temos aqui várias árvores binárias, então todos os 3 quadrados representam árvores binárias. Então uma árvore binária é uma árvore que pode ser nula ou vazia, né? Ou então tem as seguintes características: existe um nodo especial denominado raiz, os demais nodos são particionados em T1 e T2, que são todos juntos nas minhas árvores, na minha árvore binária. T1 será denominado minha subárvore esquerda e T2 denominado minha subárvore direita da raiz. Então observe aqui a recursividade da definição da minha árvore binária, dado que uma árvore possui um nodo especial denominado raiz e os demais são também árvores binárias, né? Então, por exemplo, exemplos na vida real: chaves de campeonatos, né? São sempre 2 jogos, né? 2 jogos não, desculpa. Tem 2 times, né? Então, 2 times jogando naquele momento. Então, aqui um exemplo de uma árvore binária. Então, tem alguns jogos aqui antigos, né? Remo, São Mateus, Santos, Navevarense. Então, quem ganhar desse vai com outro elemento. Então, isso aqui é pura árvore binária. Algumas terminologias. Então, quando temos uma árvore binária, podemos dizer que aquela árvore é estritamente binária se cada nó tem grau 0 ou 2, ou seja, todo nó tem 0 ou 2 filhos, não tem nenhum nó com um filho. A gente olhar essa árvore A, esse nó aqui tem 2 filhos, esse também tem 2 filhos, esse aqui não tem nenhum, né? Esse tem nenhum, esse tem 2 filhos, esse aqui não tem nenhum. Já quando eu olho a B, esse aqui tem 2, só que esse aqui tem apenas 1. Então, por causa desse nó aqui, está ferindo essa propriedade. Então essa árvore aqui não é uma árvore exatamente binária. Uma árvore binária completa. Uma árvore binária completa é uma árvore estritamente binária, no qual todo nó que apresente alguma subárvore vazia está localizado no último ou no penúltimo nível da árvore, né? Então, quando eu olho, por exemplo, essa árvore A aqui, eu tenho esse nó aqui, que é uma árvore que ela está vazia, ela é uma folha, né? Só que ela não está no último nem no penúltimo, né? Então essa árvore também não é uma árvore binária completa. A árvore binária cheia é quando todos os nós internos têm grau 2 e todas as folhas estão no mesmo nível, né? Então a única que atende essa propriedade é a árvore B. Percurso em árvores binárias. Então, em árvores binárias eu tenho percurso pré-ordem. Então, nesse caso, iremos visitar a raiz, depois a subárvore da esquerda e depois a direita. Em ordem, visitamos a subárvore esquerda, depois a raiz e depois a subárvore direita. Pós-ordem, visitamos a subárvore da esquerda, depois a da direita e, por último, imprime a raiz. Então, aqui um exemplo de percurso pré-ordem. Percurso pré-ordem, então eu vou visitar primeiro a raiz, depois a subárvore esquerda, visitando pela raiz, e a subárvore direita. Então, visitei o mais, depois o 1, depois a multiplicação, então a subárvore direita, depois a subárvore esquerda e a subárvore direita. Então, aqui eu tenho o percurso pré-ordem. No em ordem, eu vou visitar primeiro a subárvore esquerda, depois a raiz, a subárvore direita. Aí, quando for visitar a subárvore direita, primeiro eu vou visitar a subárvore direita dela, esquerda, desculpa, depois a raiz, depois a subárvore direita. Por exemplo, de percurso pós-ordem, eu vou visitar
primeiro a subárvore esquerda, depois a subárvore direita, no caso a subárvore direita vai estar também a subárvore esquerda, a subárvore direita e depois a raiz. Ao visitar a raiz desta, depois a raiz deste outro elemento. Então, o algoritmo de percurso em pós-ordem converte uma notação infixa para uma pós-fixa. Então, posso usar isso para fazer conversões de notações. Árvore binária. Agora vamos ver o tipo abstrato de dados para definir nossa árvore binária. Então, tem a operação construtora vazia, que cria uma árvore vazia, e tem a operação construtora nodo, que onde eu tenho um elemento que vai ser a raiz, tem a subárvore esquerda e a subárvore direita. Então, um exemplo, que árvore que é essa? Tente rabiscar aí no papel de alguma maneira. Então, eu tenho o nodo 5, de um lado vazia. Então, a minha subárvore, minha raiz vai ser o 5. Então, do lado esquerdo de 5 é vazia. Do lado direito, eu tenho um outro nodo que é o 8. Então, esse 8 vai ter então tem a árvore 5, tem o 8 da direita. Então, da direita, da esquerda, eu tenho uma outra árvore que vai ter o 4 vazia. Então, eu tenho o 5, 8 para a direita e o 4 para a esquerda. Então, essa é a minha árvore aqui, 5, 8 e 4. Esses símbolos aqui representam uma árvore vazia. Então, minhas operações construtoras ou acessoras. Eu tenho a operação SAE, que vai retornar a minha subárvore esquerda, e SAD, que vai retornar a minha subárvore direita. E elemento que vai retornar o elemento do nó. Então, vamos ver esse problema aqui. Tem um nodo criado aí, então A igual ao nodo 5, new, nodo 8, nodo 4, vazia, vazia. Então esse new aqui na verdade é o vazia, desculpe, é um erro de digitação. Então, quais são os valores de B, de C, de D, de X e de Y? Então, no caso de A, eu tenho essa minha árvore aqui. Foi essa árvore que a gente gerou anteriormente. 5, 8 e 4. O B, então eu só quero saber ou essa subárvore esquerda de A, mas a subárvore esquerda de A é essa. Uma árvore nula. Já a subárvore direita de A, essa minha árvore aqui, que tem os elementos 8 e 4. A subárvore esquerda de D, esse elemento aqui que tem apenas o 4. E as raízes subárvore esquerda e direita são vazias, são nulas. O X é o elemento de D, ou seja, é o 4, essa é a minha árvore D. E o Y é o elemento de A, ou seja, o 5. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, ainda sem codificar nossa árvore. Então podemos fazer em papel, bloco de notas, e também usamos apenas a recursividade e as operações vistas anteriormente. Então, somar as árvores, somar os valores dos elementos de uma árvore binária. Se a árvore binária é vazia, retorna o 0, vamos contar os elementos. Caso contrário, retorna o quê? Retorna a somatória do elemento que está na árvore, mais a soma da subárvore esquerda, mais a soma da subárvore direita. Uma outra função que vai retornar a altura de uma árvore binária, onde a altura é o tamanho do maior caminho desde a raiz até uma folha, e por definição a altura de uma árvore vazia é menos 1. Então, se minha árvore A é igual a vazia, retorna menos 1, que é a definição. Caso contrário, retorna o quê? Maior altura da subárvore esquerda e da subárvore direita mais 1, sempre incrementando. O que seria esse maior? Esse maior é uma funçãozinha simples dessa. Dado dois valores, V1 e V2, vai retornar o maior valor. Então, caras, estudem bem os conceitos vistos nessa aula, testem todas as codificações e façam as atividades. Só programando que se aprende.